Olá, meus amores, boa tarde. Sou Lorena Picanso, advogada, especialista e mestre em Direito e, devido às tantas perguntas que eu recebo diariamente no direct, eu vim trazer esse vídeo para vocês respondendo a pergunta: como pedir pensão alimentícia? Bom, primeiro a gente tem que entender o que é pensão alimentícia. Para muitas pessoas isso corresponde somente aos alimentos, mas para o direito engloba tudo aquilo que é necessário à subsistência daquela criança, inclusive os gastos ordinários, que são os gastos rotineiros, como escola, moradia, alimentação, e os gastos extraordinários, que também são importantes, por mais que não sejam recorrentes, como é o caso do uniforme escolar. Você não vai comprar o uniforme escolar todo mês, por exemplo. A Maria Berenice Dias, que é uma doutrinadora que eu sigo e admiro muito, ela afirma que o filho é sócio do pai, ou seja, o filho vai ter direito ao que o pai tem. O filho vai poder ostentar o status social que o pai ostenta. Exemplo, se o pai viaja mensalmente, o filho também vai ter esse direito. Se o pai come sushi toda semana, o filho também tem esse direito. Nelson Roosevelt, por outro lado, ele não acredita que esses gastos supérfluos deveriam integrar a pensão alimentícia. Bom, eu não concordo com ele nesse ponto específico, mas é importante trazer essa corrente doutrinária aqui para vocês entenderem como que funciona isso na prática. Quando pedir pensão alimentícia? Bom, é possível pedir pensão alimentícia a qualquer momento. Inclusive, nós temos a lei dos alimentos gravídicos, que nos deixa claro que é possível pedir a pensão alimentícia desde a concepção do bebê. Próximo ponto. Quem pode pedir pensão alimentícia? Bom, o artigo 1694 do Código Civil diz que podem os parentes, os cônjuges ou companheiros pedir alimentos uns aos outros para viver de modo compatível com a sua condição social. Além disso, também podem os ascendentes, como os pais, avós, bisavós, os descendentes, como os filhos, netos, bisnetos. Alguns doutrinadores defendem que também outros parentes podem pedir pensão alimentícia, mas essa é uma corrente minoritária e eu também não acredito nisso. Mas é importante estar trazendo isso daqui para vocês também. Como saber se você tem direito a pedir pensão alimentícia? Para isso, você precisa saber se há obrigação alimentar, qual a necessidade de quem pede e qual a possibilidade de quem paga. A obrigação alimentar, ela tem prova pré-constituída e é feita por meio da certidão de nascimento, certidão de casamento, declaração de união estável, que seja. Quando não há o reconhecimento de paternidade, aí o caso é um pouquinho mais complicado. Você precisa analisar o caso concreto e é muito provável que você vai ter que entrar com uma outra ação antes de pedir a pensão alimentícia. Segundo ponto, necessidade. Por mais que a necessidade da criança e do adolescente menor de 18 anos seja presumida, ainda assim é importante que você tenha um parâmetro aí para que o juiz analise direitinho os gastos da criança e a possibilidade do genitor ou de quem vai pagar a pensão. Inclusive, gente, quem quiser, me chame em alguma das minhas redes sociais que eu vou deixar aqui abaixo, que eu envio para vocês a minha planilha e vocês vão preencher, né, e vão ter uma ideia ali do que vocês gastam junto com o filhote de vocês. E isso é muito importante, tanto para o processo judicial quanto para fins práticos também. E, gente, essa é a planilha que eu uso com meus clientes, tá? Então, ela tá ótima porque é bem completinha. E, por último, nós temos a possibilidade de quem paga. E cabe a quem pede a pensão provar o parentesco, a necessidade, o endereço do genitor, quanto ele recebe. E hoje, gente, a gente faz o que a gente consegue, né? Mas não é fácil. Nós somos acostumados aos papais, né, tentarem se eximir de todas as formas de suas responsabilidades. E, assim, a gente faz o que dá. Por outro lado, no direito de família, nós temos a distribuição dinâmica do ônus da prova. Ou seja, quem tem maior facilidade de provar aquele fato, que prove. E por isso o aconselhável é que você entre em contato com o seu advogado e peça para que ele solicite ao juiz a inversão do ônus da prova. Isso daí pode ajudar bastante nesse caso, mas para fins práticos é um pouquinho mais complicado. Bom, a partir desses 3 requisitos, obrigação alimentar, necessidade de quem pede e possibilidade de quem paga, você consegue ver direitinho a viabilidade de entrar com a ação de pensão alimentícia.
E, gente, essas informações genéricas não impedem que você consulte um advogado para analisar o seu caso concreto, beleza? Agora vamos ao que interessa. Como pedir pensão alimentícia? Então, a partir de todas essas informações, né, depois de analisado esses pontos que a gente tratou aqui, você deve buscar um advogado de sua confiança e de preferência que seja da área. Porque no direito de família, né, a gente tem que lidar com muitas causas emocionais e isso pode dificultar um pouquinho para algum colega que não seja da área. Após a escolha do profissional, você deve ingressar com uma ação litigiosa ou consensual. Será litigiosa quando as partes não estiverem de acordo sobre os valores da pensão ou se deve pensão, e consensual quando as partes estiverem de acordo sobre os valores, visitação, etc. Esse acordo deve ser homologado pelo juiz, tá? Até porque todas as causas envolvendo criança e adolescente devem passar pelo judiciário porque precisa da anuência do Ministério Público. Ah, mas doutora, eu não tenho condição de bancar um advogado. Então, você vai comparecer à Defensoria Pública da sua cidade solicitar um advogado. Se não tiver Defensoria Pública, vai pedir que seja nomeado um advogado dativo para você. Uma outra opção é você buscar faculdade de Direito na sua região, porque elas costumam oferecer práticas judiciárias, né, que vão te prestar esse atendimento, né, judicial. O que você não pode, mamãe, é deixar para lá os seus direitos, os direitos do seu filho, tá? Isso você não pode fazer em hipótese alguma. Quais são os documentos necessários para entrar com a ação de pensão alimentícia? Pessoal, eu vou deixar os documentos aqui abaixo, tá bom? Lembrando que não é necessário todos os documentos dependendo do seu caso concreto. Você vai ter que analisar os documentos necessários para o seu caso, beleza? Próximo. O que acontece se o pai não pagar a pensão? Então, esse pai vai ter que ser obrigado pelo juiz, seja pela inscrição do nome dele no SPC, a suspensão da CNH, o bloqueio do cartão de crédito, prisão, penhora de bens. Uma hora esse pai vai ter que assumir com as responsabilidades dele, não tem como escapar não. Espero que esse vídeo tenha te ajudado e tenha te esclarecido muitas coisas. Agora eu vou te pedir para compartilhar esse vídeo para a gente conseguir chegar ao máximo de mamães possíveis, né? Você pode ter uma amiga ou uma colega que pode estar precisando dessas informações, então compartilha com ela. Curte, salva e me segue lá nas redes sociais, né? Aqui no Instagram. E vamos nos ajudar, mamães. Um beijo.